Muito bom, eu sou o reverendo João Antônio de Araújo, é um prazer muito grande estar cumprimentando você mais uma vez, que assiste o programa Tempo com Você. A finalidade desse programa é levar até você informações que você possa transformá-la em conhecimento que vai ajudar você no seu dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre a saúde da mulher. Estamos aqui, vamos falar sobre ginecologia e obstetrícia. O nosso convidado, doutor Washington Luiz, é um sacerdote no assunto. Eu tenho o privilégio de conhecê-lo, não somente aqui, mas do trabalho prestado dele, maravilhoso, das minhas duas netinhas e do meu neto. E eu louvo a Deus pela vida deste homem que aceitou o convite de estar comigo hoje. Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre algumas questões, algumas dúvidas, alguns paradigmas que falam sobre a saúde da mulher. Doutor Washington, é um prazer muito grande recebê-lo aqui no programa Tempo com Você, até porque eu penso que as suas informações de hoje vão ajudar muito as nossas queridas mulheres que estão nos assistindo. Obrigado, eu que agradeço o convite e é uma honra estar aqui pelo acompanhamento dos seus netos, no caso, né? Sim. Os dois, e estou muito feliz de estar aqui e à disposição para isso. Nós queremos começar com algumas perguntas bastante simples, mas que vai trazer esclarecimento para as queridas que estão assistindo, até para as famílias de um modo geral. Por exemplo, quando há um planejamento familiar no casal, a questão da gravidez, a primeira gravidez, vamos supor, seria importante um acompanhamento médico antes de engravidar, doutor Washington? Claro, sem dúvida nenhuma. Existem algumas patologias hoje que a gente já tem bem definido que a gente pode evitar essas patologias fazendo um acompanhamento antes da mulher engravidar. Sim. Uma delas são as malformações do sistema nervoso central, né? Já está bem definido que o uso do ácido fólico, que é uma vitamina, sim, na dose de 0,4 ou 5 miligramas, a depender, previne os defeitos abertos, sim, do tubo neural, né? Aquelas malformações, feto anencéfalo, defeito da coluna, as espinhas bífidas, as mielomeningocélites. E a gente faz isso com o tratamento e o uso dessa medicação, que é uma vitamina, no período pré-gestacional, né? Então, protegendo o feto dessa futura gravidez. As outras coisas são relacionadas, por exemplo, doenças da tireoide, né? Algumas patologias de tireoide, a gente faz o tratamento antes, porque tem benefícios no feto imediato, que é principalmente nos 3 primeiros meses, que é a fase de organogênese, que a gente fala que é o feto está se formando. Sim. Então, tudo que a gente puder ter de benefício nesses primeiros 3 meses é de grande interesse durante toda a gravidez. Que coisa interessante. Além das outras patologias reumatológicas que a gente tem, que se a gente faz o tratamento de forma adequada, a gente tem um pré-natal e tem uma gravidez mais tranquila. Então, sem dúvida nenhuma, acompanhamento antenatal, antigestacional é interessante. Muito bem. A questão, vamos supor que haja um começo de gestação, é gestação mesmo que fala? Gestação mesmo. Que descobre-se alguma coisa no bebê. É possível tratar do bebê ainda no útero? Depende. Algumas patologias a gente faz terapêutica intraútero, né? Por exemplo, numa gravidez mais avançada, a gente pede alguns casos de obstrução do ureter, né? Ou então, no sexo masculino, o feto pode ter uma válvula de uretra posterior, que é uma válvula entre a bexiga e a uretra. E esse feto não consegue urinar. Então, vai acumulando a urina dentro da bexiga do feto, reflete nos rins, dilata o rim. Se a gente não intervir, esse feto vai perder esse rim, né? E vai morrer logo depois que nasce. E aí, hoje a gente introduz uma agulha pela barriga da mãe, coloca um shunt, fazendo a drenagem desse líquido da bexiga para dentro da cavidade amniótica. E quando esse neném nasce, aí opera esse defeito urológico dele. Aí então mostra a grande importância do pré-natal, né, doutor Washington? Esse acompanhamento pós-gravidez, ele é indispensável, né, doutor Washington? Sem dúvida, porque o que a gente tem hoje é que a população hoje está tendo algumas patologias que a gente não tinha com tanta frequência, né? O caso do diabetes gestacional é uma delas. Né? Se a paciente ganha muito peso durante a gravidez ou come uma alimentação não adequada à gravidez, ela vai ter algumas alterações glicêmicas. E essas alterações no açúcar do sangue podem interferir com a formação do feto. Se ela tem muito descontrole ou se ela é diabética, já sabidamente diabética, e ela tem um descontrole desse diabetes no início da gravidez,
isso leva a malformação cardíaca no neném. Então, se a gente controla o diabetes dela, a gente também está protegendo o feto. E esse acompanhamento do ganho de peso do feto, se ele está crescendo de forma adequada, se não está crescendo, as orientações em relação o que mais tem hoje no Brasil é relacionado à hipertensão, né? A hipertensão gestacional, que é a pré-eclâmpsia, que é a crise convulsiva, a crise eclâmptica durante a gravidez. Então, se um acompanhamento adequado, controlando os níveis pressóricos, evitando o ganho de peso excessivo, fazendo uma atividade física adequada para essa gestante, a gente consegue fazer, nos casos, o diagnóstico mais precoce e, às vezes, até evitar que essa mulher tenha os casos mais graves da pré-eclâmpsia. Do parto com 8 meses, existe um tabu na questão do 8 meses? É melhor com 7 do que com 8? Como é que é? Não. Não tem essa diferença. A gente vê muito isso. O neném de 7 meses sobrevive, de 8 meses não sobrevive. Verdade. Isso não existe. Há um adágio popular no meio do pessoal. Tem. A gente ouve muito isso no consultório, mas não existe isso. Um feto de 7 meses seria com 32, 33 semanas, ele tem uma sobrevida X. Um feto de 8 meses com 35 para 36 semanas, a sobrevida dele, a chance dele sobreviver é muito maior. Então não tem isso, que o feto de 8 meses não sobrevive. Quanto maior a idade gestacional, 1, 2 ou 3 dias, melhor para esse feto. Deixa eu voltar um pouquinho atrás aqui na questão dos contraceptivos. Qual que é o seguro para que possa... E outra coisa, duas perguntas juntas. A questão do contraceptivo e a questão... Eles podem causar infertilidade, dependendo do uso longo, que hoje tem uso que é mais longo, outros que pode ser o dia a dia, né? Se o senhor explicasse um pouquinho. Então, os contraceptivos, hoje você tem uma gama de contraceptivos, né? Tanto o contraceptivo masculino quanto o contraceptivo feminino. O contraceptivo masculino seria o preservativo mesmo, né? A pílula masculina ainda não tem, é o mais prático. Para cada tipo de mulher, há um determinado método contraceptivo, especificamente em relação ao anticoncepcional. Não existe nenhum anticoncepcional que, usado por longo tempo, levaria à infertilidade ou dificuldade para engravidar. O que se teria, talvez, seria no uso do DIU, se essa mulher não tomasse os devidos cuidados e ela fizesse algum quadro infeccioso relacionado ao DIU. Mas também essa infecção não é só do DIU. Se ela fizesse uma infecção uterina de forma importante, isso poderia interferir com a fertilidade dela. Mas não existe nenhum contraceptivo que, usado por longo período, seria causador de infertilidade, de forma nenhuma. Olha que coisa interessante. Outra coisa que eu penso que às vezes também é um tabu é a questão do exercício físico durante a gravidez. É necessário? Quais são os exercícios mais indicados para as mulheres e nos períodos, né? Porque vai chegar um período que ela não pode fazer, né, doutor? No final da gravidez, a gente orienta que ela deve ter uma atividade física durante toda a gravidez. Né? Logicamente, nas fases iniciais, ela pode fazer um exercício um pouco mais pesado, que a gente diz. Né? Qual o melhor exercício para a grávida? Seriam os exercícios de baixo impacto. Hidroginástica, natação de preferência. Como a maioria das mulheres não querem fazer hidroginástica, porque acham que não, hidroginástica é para pessoa um pouco mais de idade, então eu não quero. A atividade física, o deambular, a caminhada, se ela fizer caminhada em torno de 20 a 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, está ótimo. Porque com isso ela melhora o padrão muscular dela, padrão respiratório, ela deixa de ganhar peso, ela tem uma melhor qualidade de vida, ela tem uma melhor qualidade de sono. Então, tudo isso é benéfico. No final da gravidez, lá com 36, 37 semanas, logicamente que a atividade fica mais difícil, né? A barriga pesa, ela tem um desconforto respiratório pela expansão pulmonar. Então, a gente faz uma atividade física um pouquinho menor. Ao invés de fazer 30 minutos, 10, 15 minutos em volta do quarteirão, 3 ou 4 voltas, não faz mal saúde dela. Claro, sem dúvida nenhuma. Interessante. Ela não ganha peso, ela tem um nível pressórico mais adequado, ela gasta as calorias que ela comeu em excesso, então, sem dúvida nenhuma, a atividade física pode ser realizada até o final da gravidez. Na questão dos 2 partos, cesárea e o normal, o fator saúde, qual dos dois é mais importante ou isso é relativo?
Não, se você for do ponto de vista fisiológico, logicamente É o o normal. parto normal, ele é o mais fisiológico. Mas hoje as técnicas, tanto cirúrgicas quanto a habilidade do cirurgião, as medicações, as técnicas anestésicas, o parto cesariano também é perfeitamente aceito, né, e altamente seguro. O que não pode fazer, o que não se deve fazer, é procurar fazer os partos programados, pelo risco de se ter um erro de data e acabar tendo um parto um pouco mais prematuro, né? Então, a orientação é que, para cada tipo de mulher, dependendo do tamanho do feto, dependendo do tamanho da mãe, a gente pode decidir se o parto Administrar essa normal questão. ou cesariano. Mas se perguntar de forma prática qual que seria o melhor, seria o mais fisiológico. O parto normal teria mais benefícios, que não seria um procedimento cirúrgico mais agressivo, que é abrir a cavidade abdominal, essas coisas, certo. seria um parto vaginal. Há uma diferença muito grande nos partos que se fazem hoje, principalmente o cesariana, relativa ao passado, né? Parece que antigamente a gente via um corte muito grande, hoje parece que a coisa é tão pequenininha. Há uma técnica que está mudando no procedimento? Sim, eu acho que houve melhora da técnica, né, no passar dos anos. Antigamente, a cesariana, praticamente, ela era feita longitudinal, né? Do umbigo até a pelve, né? Hoje não, a gente faz ela fanistil, ela transversal. E com as técnicas que a gente faz de cirurgia minimamente invasiva, você consegue ter menos lesão tecidual. Então, antigamente, as pacientes ficavam internadas uma semana, né? Tomando remédio, tomando tanta medicação. Hoje não, a paciente deu à luz por cesariana, 48 horas depois ela está em casa. Evolução bem tranquila, ela deambulando de forma adequada e a recuperação bem adequada. Que bom, o nosso papo aqui está muito bom com o Dr. Washington. Eu quero voltar no próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre a reposição de hormônio. E talvez na chegada da menopausa, algumas queridas, elas ficam assim bastante preocupadas nessa questão da reposição de hormônio. E nós vamos ouvir do profissional hoje a respeito da segurança que você pode ter. O programa Tempo com Você continua, daqui a pouco a gente volta. Vila Del Castro, Armários Planejados. 62 3592 1214 e 9982 3846. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. E o Espírito de Deus então disse: quando acontecer essas coisas, não pergunte por quê, mas pergunte, agora que aconteceu, como vou reagir? Agora que aconteceu isso comigo, como vou reagir? Porque enquanto estivermos procurando o porquê, nós vamos estar investindo nosso tempo no passado. A Bíblia diz que ao homem cabe planejar, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296 2073. Muito bom, voltamos com o programa Tempo com Você. Você que está assistindo e você que ligou seu televisor agora, o entrevistado de hoje, nosso bate-papo hoje é com o Dr. Washington Luiz. Ele é ginecologista e também obstetra. Ele que é um sacerdote no assunto. Estamos conversando sobre algo muito interessante aqui. E eu quero hoje que você fique esclarecido sobre essa questão da saúde da mulher. E nossa pergunta de agora é a questão da reposição de hormônio. Há um certo medo nas nossas queridas que nos assistem, na questão vai chegando a época da menopausa, é inevitável fazer alguma reposição de hormônio ou alguma coisa nesse sentido. Queria que o senhor explicasse se existe algum risco, algum problema nessa aplicação, ou seja, nessa reposição de hormônio. Em relação à menopausa seria considerada a última menstruação da mulher, né? Então, quando ela entra na menopausa, que ela para de menstruar, isso me mostra que o ovário dela parou de produzir os hormônios femininos. Ele ainda continua produzindo alguns hormônios, mas não produz o principal hormônio feminino, que é o estrogênio.
né? Então, quando ela para com essa reposição, o estrogênio tem os benefícios na mulher, né? Ele faz a manutenção da massa óssea, é ele que deixa o cabelo mais sedoso, que deixa a pele mais bonita, que deixa a pressão um pouco mais baixa. Então, essas alterações, quando você tem essa diminuição, a mulher passa a ter os riscos de algumas patologias semelhantes ao homem. Então, ela passa a ter risco de infarto semelhante ao homem, ela passa a ter risco de hipertensão semelhante ao homem, e ela começa a ter o principal que acontece, é a perda da massa óssea, que é a osteoporose. Então, toda mulher que entrou na menopausa, que parou de ter produção hormonal, ela deve procurar o ginecologista para ser orientada qual o melhor medicamento que ela deve fazer na sua reposição hormonal. Existem algumas mulheres que têm risco de algumas patologias e alguns cânceres que a gente orienta qual a melhor reposição que ela deve fazer. Não quer dizer que a reposição hormonal não causa câncer, deixar bem claro isso. A reposição hormonal não causa câncer. O que alguns hormônios podem fazer é antecipar um pouquinho mais o surgimento de alguns cânceres, né? Então, não é que ele fez a mulher ter câncer, ela iria ter numa data da vida dela. Entendi. E talvez o uso de alguma medicação pode antecipar isso. A reposição não causa câncer. As mulheres que já tiveram alguns tipos de câncer, principalmente câncer de mama, a gente não deve fazer reposição com alguns tipos de estrogênios, de algumas medicações que a gente tem, mas a gente pode fazer algumas medicações que tirem os sintomas da menopausa, que são aquelas ondas de calor, aquele sudorese, ela sua a noite inteira, ela tem insônia, ela tem a vagina ressecada, então isso dificulta a atividade com o marido. Então, essas orientações, a gente tem as medicações para cada desses sintomas e tratar de forma adequada, melhorando a qualidade de vida da mulher e do casal, obviamente. Entendi. Nós falamos aqui agora há pouco, em off, aqui, sobre a questão de cada pessoa gosta de dar uma receita e tal. Algumas mulheres têm a impressão que se elas usarem produtos de soja, elas podem repor por conta própria essa questão do hormônio feminino. Isso não é uma realidade, né, doutor? Não, na verdade, o que a soja tem um elemento chamado isoflavona. Essa isoflavona, ela tem efeito em melhorar alguns sintomas do climatério, da menopausa. O principal dele, o calorão que a mulher sente. Então, essa isoflavona, ela melhora um pouco esses sintomas, mas ela não é repositor hormonal, ela não serve para terapia de reposição hormonal, porque ela não preserva massa óssea, não melhora o trofismo vaginal e da pele, não protege contra doença cardiovascular, não protege contra hipertensão e não melhora o perfil lipídico da mulher. Então, a isoflavona, a terapia com derivados da soja, ela melhora alguns sintomas do climatério, mas não deve ser considerada de forma alguma como terapia de reposição hormonal. Agora, falando um pouquinho do seu trabalho, qual o percentual de partos por mês? De partos por mês? Olha, olha quanta gente está chegando nesse planeta aqui. Eu acabo fazendo muito parto. Eu acho que deve ser aí uns 20, 25 por mês. Entre 15 e 25, mais ou menos isso deve por mês. Na verdade, principalmente a questão da sua área, eu imagino que todo médico é um sacerdócio. Você está mexendo com gente ali, não é só com patológico, mas mexendo com a alma, mexendo com uma pessoa espiritual. O fator emocional da paciente, quando ela você vai fazer o parto, isso implica alguma coisa? Se ela estiver muito emocionada ou não emocionada, isso implica alguma coisa? Claro. A mulher, com a gravidez, ela tem um turbilhonamento de hormônios durante a gestação, né? E ela fica mais sensível, né? A gestante, ela é mais sensível. E ela fica mais preocupada. Logicamente, o casal fica preocupado, mas a preocupação sempre da mulher é em relação a como está o neném, como é que vai ser o parto, como é que vai ser depois que o neném nascer, né? A gente tem os casos de depressão pós-parto, que ela fica muito
ansiosa, muito preocupada com o futuro desse recém-nascido. Mas o fator psicológico, se ela faz um pré-natal e ela acompanha com o médico durante todos esses 9 meses, ela tem uma afinidade, uma confiança muito grande com o obstetra dela. Então isso, a segurança que o obstetra passa para ela é o que dá o conforto e a segurança para ela ficar mais estável psicologicamente para aguardar o momento exato do parto. Muito bom, eu quero te agradecer demais pela sua presença aqui no programa Tempo com Você. Eu penso que enriqueceu o programa, esse seu esclarecimento a respeito da questão da saúde da mulher. Eu gostaria que você deixasse as considerações finais e que Deus possa estar te abençoando poderosamente, doutor Washington. Eu penso que, eu não sei quando, mas quando vier outros netos, com certeza vai estar lá na tua aula. Não sei quando será. Eu estou muito feliz com as 2 netinhas e com o neto que Deus me deu, que passou lá pelas suas mãos. Suas considerações finais e muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade, pela confiança de ser convidado para vir falar para vocês e sempre que precisar estamos à disposição, sem nenhum problema. Foi um prazer muito grande, uma satisfação ter aqui com a gente. Deus te abençoe. O programa Tempo com Você continua, daqui a pouco tem uma palavra para você. Todos os domingos, às 9 horas, a igreja se reúne para estudar a palavra de Deus. Tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Eu estive analisando e o Espírito Santo falou ao meu coração que esse versículo é real, verdadeiro, dependendo da nossa reação. Se nós não soubermos reagir às coisas ruins que nos acontecem, nós não vamos fazer com que isso coopere para o nosso bem. No prédio da Igreja Quadrangular, na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Muito bom, voltamos com o programa Tempo com Você. Tivemos aí um momento especial aqui com o Dr. Washington Luiz, falando sobre a saúde da mulher. Eu gostaria de deixar uma palavra com você que assistiu o programa. Você que está assistindo o programa, eu penso que Deus falou com você nesse zelo do médico. Muitas vezes nós observamos o quanto eles são minuciosos na questão do tratamento, principalmente nessa questão da área da saúde da mulher. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção hoje para a sua vida espiritual. A sua alegria, ela brota de dentro. Você deve fazer um esforço muito grande para cuidar daquilo que Deus te deu de presente, que é o seu maior patrimônio, que é a sua vida. Nós vimos aqui sobre o planejamento familiar, pessoas que, quando você que tem um planejamento familiar na sua casa, que vai ter o primeiro filho, você tem que fazer isso com muito carinho. O tempo são prioridades. Às vezes as pessoas falam que não tem tempo, mas na verdade, o tempo, nós é que fazemos o tempo, ninguém tem mais nem menos. As prioridades é que nos leva a usar aquilo que nós achamos que é mais coerente, mais correto para a nossa vida. E eu gostaria que você soubesse o quanto Deus ama a sua alegria, a sua felicidade, o quanto Deus ama você se cuidar, você ser uma pessoa que faz a sua parte, você se completa em Deus. Muitas vezes nós pensamos assim, não, eu vou viver a vida do milagre, Deus vai fazer um milagre na minha vida. Mas o que é um milagre, de fato? Milagre é uma junção do finito com o infinito. Milagre é uma ação do humano com uma reação daquilo que é divino. Se você quer um milagre na sua vida, isso não anula a sua parte, não anula a sua atitude. Então, essa palavra do Dr. Washington foi muito interessante para você planejar a sua família, para você que vai, quem sabe, ter mais um filho, você que está aí em busca de ter mais um filho, que você tenha isso no seu coração, que você busca isso não só no sentido material, mas no sentido espiritual, de que Deus possa aprovar suas atitudes. Lembrando sempre, milagres não acontecem por acaso, milagre a gente provoca. E se você quer viver um milagre na sua vida,
Você tem que provocar isso, você tem que fazer a sua parte. Existem aqueles adágios antigos que a gente acompanha, que a pessoa sempre falava, faça a sua parte que eu te ajudarei, você tem que fazer a sua parte que Deus ajuda. Isso é uma realidade. Quando você faz as coisas direito, elas não vão te gerar problemas. Quando você faz as coisas de maneira correta, principalmente nós falamos aqui a respeito do avanço tecnológico, da ciência, tanta coisa a nosso benefício, e nós não podemos nunca ficar ignorante a essas coisas que têm vindo para nos trazer benefícios. Então eu quero deixar essa palavra com você. Busque a orientação de Deus, seja feliz na sua vida. Você que tem uma família, é o nosso maior patrimônio, que Deus possa abençoar você. No final desse programa eu queria orar um pouquinho com você, para que você possa pegar essas informações que o Dr. Washington deu e guardar para você. Hoje nós vivemos um perigo. As informações chegam tão rápidas. A nós que não dá tempo nem de reciclar uma, já chegou outra e de repente você acaba não transformando isso em conhecimento. Que Deus possa abençoar, que isso seja um conhecimento que vai te fazer bem por toda a sua vida. Vamos orar um pouquinho? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar todos os nossos telespectadores, aqueles que estão nos assistindo. Quem sabe, ó Deus, nós estamos agora vivendo um momento que pessoas que nos assistem estão sofrendo, meu Deus, e que precisa de uma direção sua. Eu te peço, intervenha sobre a vida desta pessoa, abençoando nesse final de programa, que ela possa, ao terminar essa oração, ser, ó Deus, surpreendida por uma bênção do Senhor, onde ela está. É no nome de Jesus que nós oramos e que assim seja. Muito bom, estamos colocando um final nesse programa, na apresentação de hoje, mas você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, pelo telefone, como o programa está chegando aí. Quero deixar um abraço a todos vocês, um abraço de verdade, viva Cristo e até o próximo programa.